Vamos falar então do processo de tendência. E eu quero começar dizendo que eu não tenho como estudar 2025 ou qualquer ano sem que eu olhe para o todo de onde esse ano vem e para onde ele está indo. E eu chamo isso de circuito de tempo. Então eu estudo os cenários em bloco. Eu vou vendo como é que ele vai acontecendo. Para eu poder entender padrões e tendências, eu tenho que olhar o bloco todo. Às vezes eu volto 10, 20 anos para trás e venho olhando quais são os números que deram, qual é a característica desses números para que eu possa ter esse entendimento. E quando a gente estuda desenvolvimento, né, das pessoas de maneira geral, ou desse estudo de padrões, eu estou me interessando pela política, eu estou me interessando pela economia, eu estou me interessando pela sociedade humana como um todo? Sim, mas eu estou me interessando principalmente pela trajetória da nossa evolução. Então eu estudo tendência não para saber como o Brasil vai estar no ano seguinte, nem como é que os Estados Unidos, como é que o Trump, como é que o Lula, sei lá o quê. Eu acho que isso é perda de energia para mim. Isso é pouco. É como se eu descesse daqui, do alto da montanha, e fosse olhar um fragmento da realidade aqui embaixo. Eu quero olhar no todo o que o coletivo está podendo. Então eu quero entender o que? A tendência do campo quântico. E o quanto esse campo quântico influencia a nossa evolução. O quanto que ele nos beneficia ou o quanto que ele nos desafia. Então, quando vocês veem eu falando de tendência do mês, tendência do dia, tendência do ano, eu nunca estou falando de tendência política e econômica. Nunca. Não é sobre isso. Eu acho que isso é um recorte da minha percepção e que é um recorte muito limitado, porque quando eu estudo isso, eu estou fazendo a mente das pessoas saírem de um lugar quadrado, restrito e limitado que é hoje e irem para um lugar mais quadrado, restrito e limitado que vai ser o amanhã. Por quê? Ninguém sabe a porra do futuro. Nós estamos criando o futuro agora, nesse instante. Então, se eu projeto alguma coisa sobre política ou sobre alguma pessoa na frente, eu tenho que falar do que é possível para ela. A escolha é dela. Mas eu tenho que falar do que é possível para ela. É nesse possível que se cria a tendência. E o que é possível é o estudo do campo quântico e dos padrões que eu vou vendo evoluir ali. Mas, Márcia, como é que você estuda esses padrões? Vocês sabem que tudo eu transformo em número. Então, eu faço uma análise numérica disso. Eu trouxe uma informação muito simplificada aqui para vocês acompanharem um pouco minha visão. Se eu estou falando que eu estudo anos em bloco, né, o primeiro bloco que eu tenho que olhar é do passado de onde a gente está vindo, que é o bloco de 2008 a 2016. O bloco que amanheceu com uma quebra na estrutura financeira nos Estados Unidos. Mas por que você escolheu esse ano? Por causa da quebra? Não, porque se você somar 2008, 2 mais 0 mais 0 mais 8, você vai ter o número 10, vai ter o número 1. Desculpa, eu não chamo eu não somo o ano assim, mas eu procuro dentro dos circuitos o ciclo que começa com 1 e vou olhando até ele chegar no 9. Como é que ele se comporta e quais são os números de origem. Como é que a gente soma o 2008? 20 mais 0,8. Então, 2008 para mim foi um ano 28. E foi um ano onde os processos criativos começariam a ser chamados a serem modificados. Por isso que eu chamo esse bloco, esse circuito de tempo de 2008 a 2016, de uma trajetória humana de mudança de paradigma. A gente ia ver um monte de casas caírem. Para isso, criar em nós espaços para pensar, tá, e aí? Vem o que depois disso, né? Quando esse ciclo termina, nós entramos em 2017, nesse ciclo que a gente está agora, que termina em 2025. Opa, então nós estamos no final de um circuito. Exatamente, nós vamos entrar no último ano de um circuito. E que último ano é esse? É o circuito das novas formas. Por quê? Se houve todo um campo de energia, de racha, o que vem no momento seguinte? Uma abertura, é como se tivesse havido uma quebra e aí é um processo de reconstrução. Então nós estamos diante de um universo de busca de inteligências novas para construir um novo movimento, uma nova possibilidade nesses anos que a gente vem passando. A gente vai olhar com detalhes esse circuito. E o próximo circuito, por isso que eu disse que eu não desassocio 2025 e 2026, ele é um circuito que muda muito a dinâmica. Por quê? Porque nós estamos vindo numa pegada meio inteligência, avanço tecnológico, é como se a gente estivesse vindo numa pegada de aceleração nos últimos 18, 20 anos.
como se isso tivesse criando um ritmo muito forte na trajetória humana. E, de repente, a gente se dá com um ciclo de 2026 a 2034 de reconstruções. Eu gosto da palavra reconstruções porque parece que as construções vão precisar ser refeitas, né? Mas eu trouxe um título bonito, Construções Essenciais, né? Para isso não trazer, como muita gente confia no que eu falo, né? Quando eu não uso a palavra adequada, isso já mete um medo na pessoa. Não tem que ter medo. Mas se a gente está saindo de um circuito gerador, que é as novas formas, e estamos indo para um circuito de desenvolvimento, que é o que começa em 2026 até 2034, se a gente não fizer bem a tarefinha, o que acontece? Você tem que gerar aqui para você desenvolver aqui. Se a gente não gera aqui, nós vamos desenvolver o que aqui, né? Então, há uma possibilidade da gente ser muito desafiado nesse circuito que vem aí de 2026 a 34.